Tem pesquisa Quest traçando cenários possíveis para a eleição presidencial do ano que vem, Rosane. Essa pesquisa foi divulgada hoje, ela é uma continuação da de ontem, que foi de avaliação, e ela mostra, resumindo, o seguinte: o presidente Lula lidera em todos os cenários de primeiro turno, lidera com bastante folga em relação aos principais candidatos, e no segundo turno empataria só com Tarcísio, num eventual segundo turno. Dos outros, ele se distanciou entre uma pesquisa e outra, porque se vocês lembrarem, na pesquisa anterior ele estava empatado com quase todos os candidatos. Ou seja, o tarifaço do Trump ajudou Lula. O presidente Lula. Ajudou na avaliação dele, que caiu a avaliação negativa, subiu a positiva, isso foi ontem, e hoje essa pesquisa mostra isso, que ele, num segundo turno, o único que chegaria, que empataria no limite da margem de erro, ele ainda assim está numericamente à frente no segundo turno, é Tarcísio Freitas. Com Lula e Bolsonaro, que se teria no segundo turno, no primeiro turno, o Lula teria 32% e o Bolsonaro 26%. Isso no primeiro turno, mas o Bolsonaro está inelegível. Nós não vamos contar com isso, mas ele está inelegível. E o Ciro Gomes, que diz que não será candidato, ele está com 8%. Não é um índice desprezível, mas é o que ele sempre aparecia. Mas ele deve ser candidato ao governo do Ceará. Empatado tecnicamente com o Ratinho Júnior, que tem 6%. Então, no primeiro turno, os números são bastante díspares, né? O Lula está bastante à frente dos outros candidatos. Numa hipótese com Michele Bolsonaro, por exemplo, no primeiro turno, o Lula teria 30, Michele 19, Ciro 10, Ratinho Júnior 7, Ronaldo Caiado 5, Romeu Zema 4. E aí vamos para mais um cenário com o Tarcísio, que é o mais provável hoje. No primeiro turno, o Lula tem 32 e o Tarcísio 15, ou seja, ele tem mais que o dobro. O que mostra que ele vai precisar trabalhar bastante para ser conhecido em outras regiões do Brasil. Para ser conhecido em outras regiões. Mas quando chega no segundo, valendo muito por conta do antipetismo, o Tarcísio sobe e empata tecnicamente com o Lula, mas o Lula está numericamente à frente. Num cenário com Eduardo Bolsonaro, o Lula tem 31, Eduardo Bolsonaro tem 15, ou seja, também é a metade. Aí o Ciro Gomes ganha mais 11, Ratinho 7, Ronaldo Caiado 5, Romeu Zema 5. Veja que no primeiro turno eles não colocaram Eduardo Leite nessa pesquisa, mas no segundo fizeram. Até meio engraçada essa simulação, porque não fizeram no primeiro, mas no segundo tem. E no segundo também mostra que Eduardo Leite caiu um pouquinho, aliás, subiu um ponto em relação ao que ele tinha na outra, que estava empatado tecnicamente com o Lula, mas o Lula subiu e se distanciou. E por isso, então, nesses cenários do segundo turno é que mostram que só com o Tarcísio a situação seria mais complicada. Se fosse entre Lula e Bolsonaro, se Bolsonaro não estivesse inelegível, Lula 43, Bolsonaro 37. No segundo turno. Lula e Tarcísio, então já falei, né? Lula 41, Tarcísio 37. O Tarcísio tinha 40 na anterior. Então o Tarcísio perdeu 3, também em consequência do comportamento inicial dele. Da repercussão em relação ao comportamento dele no tarifaço. Num eventual segundo turno com Michele, o Lula teria 43%, a Michele 36%. Ela tinha 39%, ou seja, ela caiu, o Lula manteve o que ele tinha nesse caso. E, por fim, tem um cenário entre Lula e Ratinho Júnior, que é o possível candidato do PSD. Se o Tarcísio não for, com o Ratinho Júnior o Lula teria 40 e o Ratinho 36. O Ratinho também perdeu 2 e o Lula aqui perdeu 1. Pesquisa Quest, realizada entre os dias 10 e 14 de julho, ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios do país. Margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.